Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham pela internet. Bom, não é difícil de responder, né? Quem são nossos filhos, mas ao mesmo tempo ela tem uma complexidade, porque cada um de nós tem a sua questão de personalidade, de vida, né? Tanto aqui quanto no passado. Mas eu vou tentar colocar alguns pontos que eu vejo nesses anos aí, como professor também, e como espírita, que eu já li, o que eu já ouvi e que eu já vi, né, em relação a esse tema que são filhos. Bom, a gente sabe que todos nós somos espíritos, correto? Inclusive nossos filhos. Às vezes a gente acaba esquecendo, e a gente fala tanto de espírito, acaba esquecendo que eles também são espíritos, né? E que estão na marcha evolutiva, né? Estão aqui agora presentes, vieram para que nós possamos educar, ali mais ou menos como a espiritualidade maior, né? Os espíritos superiores responderam a Kardec, nos entregaram para que a gente possa educar e encaminhá-los no caminho do bem. É um compromisso que nós pais temos. Então esses espíritos, eles vêm com um passado, com uma história, várias histórias, algumas inclusive junto conosco, né? Alguns vieram porque cometemos algumas coisas que a gente tem que agora recebê-los como filhos. Então a história ela é ampla, né? A resposta é fácil de responder. Quem são nossos filhos? Espíritos. Espíritos que estão em caminho da evolução. Agora, como eles vão ser e como eles foram, aí já é um pouco mais complexo de responder. Mas vamos lá. É difícil para nós pais, né, mães, entendermos que os nossos filhos não são nossos filhos. Eles estão como nossos filhos. Eles não são nossos, eles estão como nossos filhos. No momento. Nesse momento, o André está como meu filho. Mas amanhã eu posso estar como filho dele. E aí as coisas vão... Não que o André seja meu filho, tá, gente? Não é isso. Mas assim, a gente pode mudar esse papel, segundo a necessidade da nossa evolução. Então, quando a gente recebe nossos filhos, é um compromisso que nós... digamos assim, assinamos quando nós estamos no mundo espiritual. A teia da vida, que é a vida eterna, das situações que nós permeamos aos longos dessas encarnações, muitas vezes faz com que a gente precise recebê-los, certos espíritos, que muitas vezes a gente desencaminhou, às vezes a gente, né, vamos supor, teve um livro que eu li, teve um livro do Dr. Hermínio Miranda, que ele comenta que teve uma situação onde um pai, não é do André Luiz. O André Luiz ele comenta que teve um pai espírita e teve 4 filhos, sendo que um era alcoólatra, outro ele estava envolvido com drogas, e os outros 2 tinham uma vida de boemia. Né? Só que não sabia de festa, boemia, né? E aí foi dito que ele, o pai, agora hoje espírita, estava em cadeira de rodas, né? Estava com um problema, não podia se locomover, foi o indivíduo que montou um grupo de assaltantes e fez, né, o que fez, né? Assaltou, roubou, matou, e esses 4 que ele arrebanhou para o seu grupo, eram esses 4 filhos que ele recebeu. Eram esses 4 espíritos, hoje, filhos dele. Então, há um compromisso por parte dele, né, de recebê-los e educar, de encaminhar para o caminho do bem. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque nós estamos num planeta ainda de provas e expiação, nós não somos um planeta regenerado ainda, estamos a caminho, mas ainda temos muito por fazer. Então, nós temos aqui um planeta que ainda o egoísmo, né, o materialismo ainda, o egoísmo é muito forte ainda. O orgulho é muito forte.
que são as chagas da humanidade. Então, educar nossos filhos diante, né, de energias muito deletérias, muito fortes, no sentido de que elas fazem com que muitas das vezes, que vêm com compromisso aqui, acabam se sucumbindo e voltando para o mundo espiritual sem ter cumprido a sua missão. Não é fácil, mas não é impossível, né? A gente sabe que o nosso dia a dia já é difícil, temos que estudar, temos que trabalhar, temos que dar conta do nosso dia a dia, e quando temos filho, temos que dar conta, sim, da questão da educação deles. Desde pequenininho, quando estão no berço, muitas vezes a gente se pergunta, nossa, né, como é que ele vai ser? Como é que ele vai ser quando crescer? Né? Agora, eu diria, como é que ele foi e como é que ele vai ser agora? Quem era ele? A gente não sabe. Assim, da mesma forma, somos para nós. Quem foi você? Quem fui eu? Eu não sei. Direito, mais ou menos, tem assim, algumas coisas assim, né? Mas eu não sei, de fato, 100% quem fui eu. Eu não tenho essa lembrança. Mas eu sei que eu estou aqui e eu preciso progredir. Eu preciso evoluir. Assim são os nossos filhos. Então, a responsabilidade do pai está em encaminhá-los. Só que nem sempre acontece isso. Por quê? Porque, às vezes, eu digo assim, para qualquer pai ou mãe que vier me perguntar sobre essa questão de filhos, né, quem foi meu filho, eu pergunto o seguinte, o que estamos fazendo com os nossos filhos? O que você está fazendo com o seu filho? Ah, mas eu estou tendo do bom do melhor. Ah, eu estou tendo, né, o que eu não tinha, eu estou dando para ele agora. Mas aí, nem sempre às vezes é isso. Não é só as questões materiais, é a questão moral. Ela vale muito mais do que você ficar dando brinquedo, só brinquedo, roupa e etc. Não que não possa dar, né? Não que a gente não possa dar um brinquedo de Natal, de aniversário, ou uma roupa, claro, mas não é os bens materiais que vão fazer o caráter do seu filho, é a questão moral, o seu comportamento, né? O seu exemplo de pai ou de mãe é que vai, muitas vezes, nortear o caminho que seu filho vai trilhar. Por isso que, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como no Livro dos Espíritos, existem algumas perguntas e respostas dadas pela espiritualidade em relação à nossa responsabilidade. Porque muitas vezes a gente encontra, infelizmente, pais negligentes, que deixam o filho à vontade, dizendo, é criança ainda, quando ele crescer ele vai mudar. Como? Se é pelo exemplo que se aprende, né? Então como é que ele vai mudar? Senão ele não tem um norteador desde criança. Ou quando ele tem uma atitude errônea, ou quando ele mostra uma atitude de arrogância, ou de egoísmo, ou de aquele orgulho, mas ele é criança. Mas é de criança, né? Como se diz, é de criança que se desentorta, né? Pepino, né? É de novinho que se desentorta e não deixa de ser uma verdade. Porque depois fica mais difícil. Então, essa é a nossa responsabilidade como mãe, pai, avós, tio, tia, qualquer ser humano. Que, na realidade, a gente é uma grande família. Existe uma época onde até os vizinhos educavam, né, pela questão do exemplo, não pode fazer isso, ou isso não é legal. Né? Hoje em dia parece que se tornou uma briga. Né? Se alguém fala alguma coisa para o meu filho, já vai lá brigar com o vizinho, porque o vizinho chamou a atenção. Então a gente às vezes está caindo em alguns erros da questão de o que é o que não é certo e o que deve e o que não deve ser feito. Eu já vi muitas vezes pais vindo brigar na escola porque o professor chamou a atenção do seu filho. Ora, se chamou a atenção, porque teve que chamar a atenção. Né? Muitas vezes precisa de silêncio para você ter uma explicação, para você fazer com que as pessoas entendam, porque nem todo mundo entende rápido numa sala de aula. Tem uns que entendem rápido, tem uns que demoram para entender, tem uns que têm problemas, né, a questão cognitiva, de entendimento. Então precisa um pouco de silêncio e atenção. Aquele que tem facilidade de se distrair. E aí tem pais que vão reclamar porque o professor X chamou a atenção do meu filho. Parece que isso virou assim um palavrão. Não pode chamar a atenção. E se o vizinho chamar a atenção, também acaba brigando. Não, no meu filho ninguém mexe. No meu filho ninguém toca a mão. Mas aí a questão também vai
vai da questão do orgulho, né? Pais negligentes, muitas vezes, não querem que ninguém chame atenção, mas ele também não chama. E aí, esse filho, essa filha, vai crescer sem ter um norteador. Sem que alguém possa dizer, olha, siga nessa direção aqui, que você vai ter menos dores no caminho, menos pedras, menos dificuldades. E aí, às vezes, a gente acaba ficando num impasse. E aí a sociedade hoje se encontra num dilema muito forte. O que é, o que não é, o que deve e o que não deve ser feito. E os pais negligentes muitas vezes deixam com que a televisão eduque. É mais fácil você dar um tablet e deixar lá a criança ficar lá e eu vou fazer as minhas coisas. Só que internet, né? Internet tem coisas boas, é uma evolução nossa tecnológica muito boa, mas tem coisas que são ruins. Tem coisas, pedofilia, questões de sexolatria, né? Tem mensagens racistas, mensagens homofóbicas, tem de tudo na internet. E aí o seu filho fica às vezes à mercê daquela deseducação. E aí tem pais que não veem, não olham o que eles estão vendo, que tipo de música estão escutando, que tipo de filme estão vendo. Pornografia é muito fácil de acessar. É muito fácil. Então aí os pais depois não sabem porque os filhos têm, às vezes, atitudes estranhas ao comportamento, às vezes, da família. A família pode não ter o hábito de ver, por exemplo, filmes de violência ou de pornografia, mas o filho, por ter sido deixado livre no seu computador, no seu tablet, ou até no seu celular, sem a supervisão dos mais velhos, encontrou um terreno ali aberto, e ele vasculhou e viu, foi vendo. E aí ele cresce com umas ideias que não é próprias de uma criança ou de um adolescente. Ele começa a juntar as coisas, aí vai para a rua, começa a juntar com outros também, da mesma forma com eles, e aí monta-se digamos assim, opiniões, e eles acham que é correto. Né? E a questão de sexualidade passa por aí. Respeito pela mulher, respeito pelo próximo. E aí passa por aí, porque vem pela internet, não tem ninguém dizendo o que é o que não é correto. Né? Aí é difícil. Aí é quando a gente encontra alguém assim, e quando você quer dizer, isso não é certo, porque isso fere uma outra pessoa, você fere, né, a dignidade de outra pessoa. Ele acha que não, porque ele vê ali, o pai e a mãe às vezes não falam nada, são negligentes, ou pior, quando também tem uma índole muitas vezes perniciosa. Então, por isso que a responsabilidade nossa com os nossos filhos, ela é séria. Porque cabe a nós depois respondermos, no tribunal da consciência, o que nós fizemos com os nossos filhos. Até que ponto eu fui, digamos assim, o responsável por ter desvirtuado o caminho dele, por ter levado ele para um caminho, de repente, de sofrimento. Por que não estive presente nos momentos que meu filho precisou? Onde eu estava? Na frente da TV, vendo futebol, novela, ou jogando, ou sei lá, fazendo uma outra coisa. Cadê? Onde estava? Onde você estava? Né? Como é que nós responderíamos isso? Aí, ali, nesse momento, não tem máscaras. Não adianta colocar, porque não vai ter máscaras para colocar. Ali nós vamos estar praticamente sem ela. E nós vamos ter que responder diante disso. Não que o filho que foi educado, o filho que foi orientado, digamos assim, aquele que teve todas as orientações, todo o esforço do pai, da mãe, do vô, da avó, do tio, da tia, né, dos amigos, e ele resolveu, um belo dia, tomar o caminho contrário. Bom, aí nós temos o livre-arbítrio.
Aí esse jovem vai responder pelos atos dele. Porque o esforço do pai foi feito, da mãe foi feito, dos avós foram feitos, mas ele escolheu um caminho. Então ele vai seguir por esse caminho, de repente um caminho de crimes, um caminho, né, do mundo das drogas, e ele escolheu. Né? Mas eu estou falando daquele pai negligente, daquela mãe negligente. Aquele que era para ter o seu filho e orientá-los. Se vocês pegarem as obras de André Luiz, tem vários exemplos de casos assim. E ali você percebe o quanto que nós temos essa responsabilidade. Porque muitas vezes eles chamam os dois, né, o casal, e explicam, olha, é o seguinte, você recebeu um filho, o espírito X vai precisar reencarnar, e ele vai ter vocês dois como pais. Então, às vezes tem uma história já com os dois, e eles são orientados, eles sabem, no mundo espiritual, que eles vão receber esse espírito. E às vezes é um espírito que não é fácil, é um espírito que às vezes o André, né, desencaminhou, a Fátima também, ou os dois, em algum momento dessa evolução, dessas vidas passadas, houve um momento que desajuste, desequilíbrio, e agora é o momento de resgatar esse jovem, e eles vão ser os coautores desse resgate também, porque eles também têm algo a ver com essa história. Ou seja, as coisas estão interligadas. E eles recebem essa missão de receber e educar. E aí, às vezes, eles recebem. Só que, às vezes, acontece, como ali nos livros do André Luiz, da série André Luiz, né, psicografado pelo Chico, às vezes os pais sucumbem. Às vezes os pais recebem essa missão, aceitam, mas chega na hora H, botam um pé para trás e recuam diante. Aí é onde acontece a negligência, acontece aquela coisa de, eu não gosto do meu filho, fica uma coisa desajustada, não sabe o porquê, mas acaba depois de desencarne, vendo que vão precisar novamente reajustar essa missão que foi deixada para trás. Esse compromisso, vou dizer assim, melhor. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito. Filho não é o acaso. Né? O filho, ele veio. Mesmo que o casal, no ápice da paixão, tenha relacionamento e acabe a moça engravidando, os dois engravidando, né? Porque não é só a moça, mesmo assim, mesmo que ele venha por um momento de paixão, é uma questão de compromisso. Não queria ter? Então que os pais, então, se cuidem. Tem tantos contraceptivos aí, para se evitar a gravidez, mas se veio, é um compromisso. E é um compromisso que nós temos que assumir. É um compromisso que nós temos com a espiritualidade, é um compromisso que nós temos com Deus. Então, filho não é um brinquedo, não é algo que você recebe, não quero mais, eu coloco aqui no canto, desligo ele e deixo ele ali no canto. É uma coisa muito mais séria. Quem são nossos filhos? São espíritos que vêm de longa data, às vezes lhe acompanhando, em alguns momentos cruzando o seu caminho, mas são todos nós, também somos filhos, fomos filhos, seremos filhos nas próximas vidas, somos espíritos em evolução, que precisam de amor, de carinho, compreensão. Por isso que é difícil hoje, no mundo de egoísmo, de materialismo ainda, que parece que o ter é mais importante do que o ser, você educar o seu filho. Mas é necessário. Se você faz o evangelho em casa, se você tem boas leituras, se você vem, seja aqui num centro espírita, seja numa igreja, outra filosofia religiosa ou filosofia de vida, se você tenta fazer o máximo, com certeza você vai colher os frutos e teu filho vai agradecer eternamente por essa ajuda. Existem duas coisas na educação dos nossos filhos. A educação material e a educação espiritual. A educação material eu considero aquela assim, bom dia, boa noite, com licença, por favor, muito obrigado. Coisas que a gente aprende. Né?
Você ganhou, você agradece, retribui também o que você ganhou. E existe aquela espiritual, que é você saber que aqui apenas é temporário, que você tem a ligação com a espiritualidade, que nós somos irmãos em Deus, que nós somos todos irmãos no mesmo barco, no mesmo planeta, que a fraternidade ela se faz necessária para que a gente possa ter um mundo melhor. E não apenas os sentidos do corpo, não apenas o vestir, o comer, não. Nós somos algo a mais do que isso aqui. Essa é a educação espiritual que a gente precisa passar para o nosso filho. O Evangelho, falar sobre o Mestre Jesus, falar sobre Deus. Até aqueles pais que não acreditam, mas que eles ensinam a fraternidade. Que ensinam o ajudar. Porque nós estamos aqui para ser ajudados e ajudar também. Não só ser ajudados, mas ajudar principalmente. O filho não é meu, mas ele é meu irmão. Ele está aqui, fazendo parte desse mundo. Porque esse filho que não é meu, que eu virei as costas, pode, pela negligência do pai, a negligência da sociedade, a minha negligência, se tornar um meliante. E mais tarde vir a me assaltar, me roubar, estuprar, e depois eu vou reclamar. Mas eu também não fiz parte desse, não é meu filho? O problema não é meu? O problema é nosso. Nós estamos na terra. Nós não podemos ser os responsáveis direto, mas somos indiretamente responsáveis, todos nós. Por que o planeta está desse jeito? Porque todos nós, e tem gente que fica bravo, eu não faço isso, mas todos nós estamos aqui. Se todos nós tentássemos mudar, mas mudar mesmo, o planeta estaria diferente. Parar de pensar em briga, em guerra, em coisas desse tipo. Olhar as nossas crianças que estão ali, abandonadas, como fossem nossos filhos. Aquele camarada ali, que está ali, alcoólatra, jogado na rua, que a gente chama muitas vezes de vagabundo, que isso, chama aquilo, né, tem nojo, nem olha, é um irmão. Hoje é ele, amanhã pode ser um. Quem disse que não? Quem disse que eu não posso ter na frente dificuldade tão grande e eu me desequilibrar de uma maneira tão grande que eu vou pelo caminho do alcoolismo e da droga e fico que nem ele? E aí? Aí eu vou pedir ajuda e vou reclamar daqueles que não ajudam. Mas eu fui também um desses que disse vagabundo. Cuidado, ação e reação. Então, se a gente não quer o mal para nossos filhos, lá à frente, a gente vai ter que tentar educar da melhor maneira possível. Porque aí nós vamos estar cumprindo o nosso papel. Não culpe os outros pelo que seu filho faz. Porque sempre tem aquela coisa, mas meu filho é querido. É uns amiguinhos. O André é querido. Mas é a Fátima, é a companhia da Fátima. Mas o André tadinho, né? O André é um amor de pessoa, mas é a Fátima. É a Fátima que é... Não façam isso. Porque ali você pode estar escondendo alguém que lá atrás traz o quê? Traz o orgulho, traz a inveja, traz a mentira. E você vai alimentar muito mais isso. Em vez de coibir, em vez de trabalhar com isso, você vai alimentar muito mais. Eu vejo isso. Eu vejo isso na escola. Crianças muitas vezes com dupla personalidade, entre aspas, duas máscaras. Querido na frente do pai, mas por trás, mas a mãe não consegue enxergar. Às vezes o pai não consegue enxergar. Mas se você ficar atento, você pega. Se você ficar atento ao seu filho e deixar um pouquinho a novela de lado, um pouquinho a televisão de lado, e começar a observar, você pega. Porque a máscara da mentira não dura muito tempo.
seja seu filho, seja quem for, a máscara da mentira não fica muito tempo no rosto, ela cai. Um momento que você estiver atento, você vai poder pegar isso no seu filho. E seja humilde em dizer, o meu filho rouba, o meu filho mente, o meu filho é ruim, ele está com um sentimento ruim, ele está com o sentimento da inveja, ele é ganancioso, porque aí você vai poder combater isso nele. Porque senão você vai botar panos quentes e ele vai crescer uma pessoa mais tarde, tudo aquilo que você não queria que ele fosse. Super protegeu demais, mas é porque você, na realidade, essa super proteção, às vezes, é uma mentira que você prega para você mesmo. Porque toda mãe, todo pai quer ter um filho perfeito. Mas nós não somos perfeitos, gente. Nem vocês, nem eu, nem nossos filhos. Nós estamos evoluindo ainda. Nós estamos num planeta ainda que ainda pede ainda muito aprendizado. Eu posso dizer que algumas vezes eu peguei a minha filha, né, e fiz assim, dei um puxãozinho de orelha, fiz pedir desculpa, corrigi sim. E não tive medo de dizer, ou vergonha de dizer que a minha filha errou. Nem vergonha, o que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que eu estou tentando educar ela da melhor forma possível. Mas não vou esconder o erro dela, para não dizer que, né, eu errei. Porque os pais também às vezes erram. Faz parte do nosso aprendizado errar. O que não deve é a gente tentar permanecer no erro ou esconder o erro. Porque aí a gente nunca vai aprender. E nossos filhos também não vão aprender. E aí muitas vezes os nossos filhos, que vêm de vícios do passado, precisam de uma educação. Precisam daquela mão amiga dizendo, olha, você tem que lidar com isso que está dentro de você, essa inveja. Você precisa lidar com esse orgulho e trabalhando com ele. Você precisa ter... eu não consigo fazer isso, procura ajuda. Seja numa conversa fraterna, seja com um amigo. Procura ajuda para tentar, porque, né, às vezes a gente fica meio perdido, a gente não sabe que lado, o que eu vou fazer com o meu filho? Ele tem um acesso, às vezes, de raiva, às vezes ele é muito briguento, ele às vezes, né? O que eu vou fazer? Procura ajuda. Você não vai deixar de ser pai ou mãe porque você pediu ajuda. Não existe pai e mãe perfeitos. Eu não sou um pai perfeito. Eu errei várias vezes durante esse tempo. Todos nós erramos. Isso não é vergonha. Vergonha é tentar esconder como se tudo estivesse bem e de repente o nosso filho comete algum ato que é muito mais vergonhoso para ele e aí a gente fica com aquele peso na consciência. Eu devia ter feito ao contrário. Não devia ter feito tal coisa, eu devia ter feito. Aí começa. Eu devia, e aí nossos filhos acabam depois tendo mais dificuldade, às vezes, de entender como se ele, né? Como se antes, se ele fosse criança, ele entenderia melhor. Já depois de adulto, é mais difícil, mas não é impossível. Os nossos filhos problemas. O que fazer com os nossos filhos problemas? Quando a criança ela é obediente, ela é disciplinada, ela é quieta, né? Parece assim que é aquela criança perfeita, né? Que todo mundo ama. Mas quando um filho não é assim, é inquieta, bagunceira, pronta, né? Vira, mexe, está deixando você de cabelo branco. O que a gente faz? É isso. Muita conversa, amor, né? Muito carinho, muita conversa. Eu sei que às vezes, de vez em quando, a gente dá uma esquentada na cabeça e o tapa vai, né? Na bunda, né? Como se diz, o tapa na bunda não mata ninguém. Mas aí tem que cuidar também, né? Porque a violência muitas vezes não resolve, muito pelo contrário, às vezes piora. Mas ele precisa da tua mão, seja você pai ou mãe, porque lembra daquele exemplo que eu dei? Daquela pessoa que os dois receberam como filho, que eles desvirtuaram um certo momento da vida pretérita, é aquele, de repente, filho que está voltando para que eles eduquem ele, as emoções dele, que ele trouxe da vida passada. E às vezes, eu já li muito Emmanuel falar também que o filho problema é presente para nós.
É a chance que nós temos de voltar ao passado e consertá-lo. Eu sei que ninguém quer, né? Porque a vida já em si, ela é um pouco difícil. Um planeta de provas e expiação não teria como ser diferente. Mas a gente pode sim. Pode fazer o amanhã melhor do que o ontem. O passado. E os nossos filhos estão ali. E o que existe é filhos. Problemas muitas vezes somos nós que transformamos. E a negligência só vai piorar os problemas. Tanto os seus quanto dos filhos que vocês têm. E ajuda tem aí, gente. O Papai do Céu não deixa ninguém aqui desamparado. A espiritualidade não deixa ninguém desamparado. Muito pelo contrário. Por isso que existem os amigos, as casas espíritas, as igrejas, né, as pessoas que estão aí, os profissionais na área da adolescência, da infância, que muitas vezes podem ajudar com uma palavra amiga, uma orientação, livros. Nós não estamos desamparados, mas a gente tem que ser pais presentes. E presente é se sentar com o filho e escutar o que ele tem para dizer. Mesmo que ele venha contando uma história, que muitas vezes é uma história que, claro, da cabecinha de infância dele, ele acredita. Às vezes a gente não quer escutar. Ai, depois, André, depois eu vejo. Mas aí ele está naquele momento, depois passou. É naquele momento que ele precisa conversar contigo. Esse laço precisa ficar mais unido. Quantas crianças eu vejo durante esse tempo que eu estou como professor, que a reclamação é carência de um pai ausente, de uma mãe ausente. Às vezes não tem festa, às vezes de aniversário, às vezes não tem uma festa de Natal, porque a família às vezes é desajustada, e às vezes é um espírito ali que está olhando e dizendo assim, por favor, alguém me orienta, porque a minha família infelizmente não está conseguindo fazer. Por isso que a gente não pode dizer, o filho não é meu, o problema não é meu. Às vezes precisa de uma orientação. Você pode, através de uma orientação amiga, evitar o suicídio de um jovem. Olha que os casos de jovens que se suicidam está aumentando. Tá? Tanto em jovens que estou falando, adolescentes, quanto crianças. Muitas vezes eles não se suicidam quando criança, mas quando adolescente chega no início da fase adulta, cometem um suicídio. E às vezes uma mão amiga, uma palavra amiga, evita o suicídio, evita o jovem de entrar no caminho das drogas, no caminho da bebida. E você vai evitar daí, né, que uma vida seja desperdiçada. Então, gente, a gente precisa conversar. Eu acho que a conversa é o caminho que a gente pode encontrar. E o Espiritismo fala é muito claro, quando ele fala que todos nós somos espíritos, todos nós temos uma história do passado e temos uma história para se fazer no presente, da necessidade da caridade. A caridade não é só para os outros. A caridade começa dentro de casa. Começa com você, com a esposa, com o marido e com os filhos. É fazendo o evangelho no lar, é tendo uma conversa franca. Ali começa a caridade, ali começa a transformação sua, deles, né, e da sociedade. A sociedade não é algo, um objeto, a sociedade somos nós. A sociedade está ruim, é porque nós estamos ruins. Nós estamos ruins. Existe muito mais bondade do que violência. Mas por que a violência parece que é muito mais forte? Porque muitas vezes a gente fala, o filho não é meu. Podemos não ser ruim, mas eu estou negligenciando. Isso é uma certa forma, é um egoísmo da minha parte. De não querer me importar com o meu sobrinho, com o meu primo, que é criança. Não tem... Já estou cheio de problemas. Né? Aí a sociedade acaba ficando doente, e aí a gente às vezes acaba reclamando. Puxa, que sociedade mais doente. Puxa, como a gente está vivendo num período difícil. Mas é porque nós estamos sendo difícil. Por isso que a espiritualidade, tanto no livro dos Espíritos, que vocês podem ler, no Evangelho segundo o Espiritismo, os livros de Divaldo, os livros aqui da casa, os de Chico Xavier,
Toda a vida da espiritualidade chama nós ao quê? Ao quê? As atitudes fraternas. O que falta para nós sermos mais fraternos. Já fizeram uma experiência de alguém cair, meio que simular, os atores, né? Uma vez eu vi, aí simulou um desmaio e as pessoas chegam a olhar e passam reto. E a pessoa está ali, caída. Olha só o distanciamento, a frieza. E já fizeram esse teste já. Aí depois essa pessoa que passou até às vezes por cima e não juntou, é aquela que diz assim, ó, meu, o mundo está virado num caos mesmo, né? Meu, só tem gente gananciosa, só tem gente isso. Às vezes a própria pessoa que fez é a pessoa que reclama. Mas ela não olha que a atitude dela faz a diferença. E assim são os nossos filhos também. Se quisermos filhos bem educados, a gente tem que estar presente. Não tem outra forma. E presente é 24 horas. É ver o que escuta, o que vê na televisão, o que está vendo na internet. Eu tentei, claro, eu tive meus erros, mas assim, eu sempre vi. Ela está já, né, foi criada aqui no Centro Espírita, aqui, está 17 aninhos, mas eu estou ali, ó. 17 anos, mas eu estou presente. Não é porque tem 17 anos que eu vou largar a mão. Não. Eu sempre digo para ela, eu quero fazer o melhor possível. Mais tarde, se ela tomar uma atitude, aí eu só vou lamentar. Mas enquanto estiver junto comigo, vai sim ver o que escuta, ver o que vê, vou fiscalizar sim internet, e às vezes chama atenção quando faz alguma coisa ou quando vê alguma coisa que eu acho que não é legal. Ser pai chato? Não. Só porque tem cabelo branco, sou mais antigo? Não. Não. Isso aí é questão da gente ficar de olho. Né? E quando vem filhos doentes, por exemplo? Eu já vi alguns casos, não vou citar, mas de colegas, que quando vem um filho doente, assim, um filho que vem com câncer, ou com um coraçãozinho, com problemas no coração, ou no cérebro e tal. Isso aí deve ser alguma coisa que eu fiz no passado, ou Deus não é justo, ou por que eu tive uma criança assim, e as minhas irmãs, ou meus irmãos tiveram uma criança normal, saudável. Bom, gente, aí vai também da história do pretérito também. Essa criança que você está recebendo, ela tem uma história de repente com você. E você, pai e mãe, que recebe uma criança assim, você está preparado para isso. Você tem um compromisso com ele. Então você não deve lamentar porque vai ser difícil, ou porque ela é doente. Mas você tem que ver ela como um espírito que está em aprendizado. E você faz parte também desse aprendizado juntamente com ela. É um aprendizado para você, é um aprendizado para ela. Talvez ela tenha cometido um erro mais grave, para vir com um perispírito muitas vezes alterado, às vezes através de um suicídio, né? Que seja pelo enforcamento ou por uma arma na cabeça, mas é um compromisso de ambos, da família. Por isso nós temos que ter a fraternidade. Ele não deve olhar para ele como um doente, mas sim como alguém em reajuste, está se reajustando, está se reequilibrando novamente. Para isso a reencarnação. A reencarnação não é para sofrer. Papai do céu não trouxe a reencarnação para sofrimento, e sim para a gente se reequilibrar na nossa caminhada. Então, um filho doente é um presente. Parece assim uma coisa assim estranha, mas porque tu não tens, mas se eu tivesse também, pensaria da mesma forma. Por isso que eu sou espírita. Porque eu tenho esse entendimento que nós temos a vida pretérita. Não posso negligenciar. Como é que eu posso me dizer espírita e ser contra isso? Aí eu vou estar em, né? Eu vou estar em conflito. Eu acredito ou não acredito? Mas não é só questão de acreditar, é uma questão de compreensão, é uma questão de lógica. Se existe uma reencarnação, se existe toda uma vida pretérita, existe, claro, os erros e acertos. E às vezes os erros são presentes aqui
pela deformidade do corpo físico, por algum desajuste da saúde mental, da saúde orgânica, que são, às vezes, coisas que nós temos que ir lá atrás e ajustar. Para isso que nós, aqui, pais, estamos com esse compromisso de ajudar essa criança, que é um espírito, a poder superar isso. O que seria ela só largada sozinha? Talvez caísse novamente no mesmo erro. Então, por isso que a gente tem que estar ali, presente e forte. Da mesma forma, os filhos viciados, seja na droga, seja na bebida alcoólica, é a mesma coisa. Talvez um pouco de negligência da nossa parte, ou não, mas está ali. O problema está ali presente. Não adianta a gente tapar os olhos. O que diz a espiritualidade a respeito disso? Ame, ajude. O tempo todo, se você resumir todo o ensinamento da espiritualidade superior, todos eles se resumem ao que o Mestre Jesus falou: amai ao próximo como a ti mesmo. Se você se ama, você ama o próximo, indiferente de quem for. Ainda mais sendo filho, né? Seja adotivo ou não, que está ali, 24 horas no teu lado, que você viu crescer, você tem que ajudar. Não é fácil. Quem tem filhos ou parentes que têm problema com alcoolismo, com droga, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Se eu estivesse falando que é fácil de resolver, eu estaria mentindo. Não é fácil. Para isso nós precisamos de ajuda. Para isso nós estamos aqui, pessoas que possam ajudar. A gente ajuda. A gente tem que ajudar. É fraternidade. É amor ao próximo. Filhos especiais, eu digo a mesma coisa. Às vezes me perguntam, mas por que ele nasceu, ele é cadeirante? Mas por que ele é surdo? Por que ele nasceu cego? O que ele fez? Não sei responder o que ele fez. Porque cada vida aqui, presente aqui nessa sala, cada vida aqui tem um livro por detrás, de histórias de vida. Eu não sei a vida de vocês. Presente, imagina do pretérito. Eu não sei nem a minha do pretérito, imagina de vocês. Filhos especiais, a mesma coisa. Pais que receberam os filhos especiais, o compromisso em ajudar esse espírito. Talvez eu não fosse responsável pelo erro dele, mas eu sou um espírito que estou no caminho do bem, eu sou um espírito que estou tentando me melhorar, nada mais justo do que eu abrir meu coração e receber uma criança especial. Jesus Cristo falou, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amo o próximo, eu vou ajudar na evolução dessa criança. Hoje criança, ontem foi um adulto, que pode ter cometido os erros. Mas como é que eu vou julgar? Quem sou eu para julgar? Não julgues. Porque hoje você fez o erro, amanhã você conserta, e assim você ajuda outro que cometeu um erro também, porque você já teve experiência, você sabe que não é legal, que é errado, que você vai sofrer. E assim a gente está numa cadeia de ajuda mútua. Não lamente pelo seu filho, seja ele como for. Especial, né? Ou dito normal, palavra que eu não gosto de usar, né? Mas não lamente. Seja ele como for, ajude-o. Eis o nosso compromisso. Eu quero terminar aqui falando também de quando você está com uma dificuldade com seu filho, existe um cientista, né, que estuda, está ainda estudando o comportamento humano, que vocês conhecem, né, José Fernando, que eu quero dar um depoimento de que quando eu conheci a ferramenta dos grupos naturais de inteligência, a minha filha é uma otimista, né, que para quem não conhece, ela é a criança que todo mundo diz que é hiperativa, que não para quieta, que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E a escola uma vez me chamou, eu e minha esposa, e disse que nós precisávamos levar um neuropediatra,
E aí lá ele fez alguns testes e tal, e a gente já conhecia um pouco a ferramenta, né? A gente já era de longa data espírita também. E a gente levou ela, mas com o pé atrás e só observando. E enquanto ele fez ela fazer uns testes, mas eu estava que nem camaleão, um olho nele e um olho nela. Só para ver o que ela estava fazendo, para ver que tipo de teste ela estava fazendo e o que ele estava dizendo. Mas eu deixei mais isso em cargo da minha esposa, que é da área da saúde, que entendia mais essas linguagens de saúde, aquela coisa toda. E ele, resumindo, não fechou diagnóstico nenhum. Mas ela tinha ansiedade, aquela coisa toda, e já queria empurrar um remedinho. Tá, beleza, tá, pegamos aquilo ali, saímos, lixo. E hoje ela está aí, está estudando, né? Está no Instituto Federal, estudando, está uma moçona de 1,80 m, vai baixinho, né? E ela está aí, está firme e forte, sem nunca ter sido medicada. Né, graças ao que? Ao conhecimento que o José trouxe para a gente, através do Grupo Naturais de Inteligência, que eu conhecia minha filha, subentendê-la e poder ajudar ela. Né, sem precisar medicar, e porque não havia necessidade nenhuma de medicação ali. O que havia era a gente tentar compreender como é que é o comportamento desse grupo, que a gente chama de otimista. Como é que ela pensa, como é que ela se comporta, como é que ela lida com a vida, como é que ela lida com a questão dos estudos, de família, né? Então a gente foi estudando, lendo e digamos assim, se aperfeiçoando na arte de educar o filho. Eu só posso agradecer, tanto aqui a casa quanto a esse conhecimento, de ter evitado dela, de repente, virar um zumbi. Né, sendo medicada, de repente esse medicamento podia fazer N coisas nela, não sei. Não vou ficar aqui dizendo o que, porque eu não saberia o que dizer. Mas o medicamento podia levar ela para vários lugares. Alguns bem ruins. Então a gente tem que ter maneiras de conhecer. E tem os livros aqui do José Fernando, Quem Sou Eu e Quem é Você. Tem os livros aqui que falam sobre o Grupo Natural de Inteligências. Aqui. Isso é importante a gente conhecer. Esse conhecimento, que não é um conhecimento que qualquer, é um conhecimento que vai ajudar você a se conhecer e a conhecer o seu filho. Aí você vai poder dizer, quem é o meu filho? Hoje eu posso dizer quem é a minha filha, através desse conhecimento. Os livros estão ali, eu acho que quem não conhece é uma ferramenta que eu posso dizer que eu agradeço e me ajudou bastante. E juntamente com a doutrina espírita, com os livros aqui da doutrina espírita, porque isso é linkado, tá, gente? Isso não é uma coisa que o Zé trouxe aqui, a doutrina espírita aqui. Isso está linkado. É tudo, ele faz um link também com a doutrina espírita. E isso é um conhecimento, gente, que está aí na natureza. Agora basta a gente parar, começar a ler, fazer os cursos, e tentando entender a si, para que a gente possa entender aos nossos filhos. Aí nós vamos ter um salto qualitativo na nossa educação e na nossa reforma íntima. Porque não é, como eu falei para vocês, não é fácil. No mundo do egoísmo, no mundo muito materialista, num mundo onde o ter é mais importante que o ser, isso aí é um conhecimento que faz a diferença. A doutrina espírita está aí. Os livros espíritas estão aí, mas só por si só eles não fazem. Eles precisam que nós absorvemos esse conhecimento e transformamos isso em atitudes positivas. Nós precisa, né? Nós precisamos. E precisamos diariamente fazer isso. É uma jornada ainda que nós temos muito pela frente. Nós estamos ainda espíritos ainda em aprendizado. Os nossos filhos, idem. Então, ame-os, seja ele da forma que ele for, é um compromisso que você tem, você já foi filho, né? Hoje você tem eles sob sua guarda, ame-os, ajude-os, tente fazer eles superarem, porque se você ajuda eles a superar as dificuldades do dia a dia, você também está se ajudando. Você ao mesmo tempo é aluno e professor. Seu filho pode ser mais velho que você. Então, hoje, ele está como seu filho.
ele não é nosso. Ninguém é de ninguém. Ele está como seu filho. Amanhã, ele pode ser um irmão seu, ele pode ser um pai, uma mãe, ou alguém que possa estender o braço e dizer, um dia você foi meu pai e me ajudou. Agora é minha vez de ajudar. É a questão da fraternidade, do amor ao próximo. Então, gente, se você precisar de ajuda, converse aqui, né? Marque uma conversa fraterna, compre uns livros aqui. Esses livros aqui eu acabei de citar, do José Fernando, que me ajudou bastante nesse conhecimento, que me ajudou em relação à minha filha, à minha esposa, né? Aos meus amigos também, a mim mesmo principalmente. Compre os livros. Tem esse livro aqui também, muito bom, Os Nossos Filhos São Espíritos, Dr. Hermínio Miranda também, que aqui fala também sobre essa questão que eu falei aqui, filhos especiais, filhos rebeldes, filhos problemas, os filhos, espíritos, todos nós somos. Então, vamos se abraçar numa união, vamos celebrar a fraternidade, celebrar o amor, e vamos parar de dizer que esse mundo está ruim, esse mundo está em transformação. Vamos apressar um pouquinho essa transformação para a gente transformar isso aqui um paraíso, né? Só falta nós mudarmos, para que a gente possa fazer daqui um planeta de bons espíritos, um planeta tranquilo e de muito amor. Muito obrigado e tenha uma boa semana para vocês.